Tem o trabalho do Rogério Ceni, que está recém começando também, importante a gente pontuar isso, porque muita gente fica decepcionada, foi eliminado da Libertadores, e agora? E agora tem o Brasileirão, tem que pensar para frente mesmo, né? Inclusive, eu já quero... Tem o GE. Globo para a gente colocar aqui na tela? Vamos colocar então, que aí eu passo para o Rafa já a bola. O Flamengo, portanto, terá a sequência de jogos no Rio e até 8 semanas livres para treinos no resto da temporada. Agora é aquilo que a gente estava falando, o tempo estava apertado. Tudo bem, foi eliminado, ninguém queria que fosse eliminado, no caso dos torcedores, preferiam que estivessem com o calendário mais apertado mesmo, mas continuasse na competição. Mas agora, como eu disse, tem que pensar para frente, tem essas 8 semanas mais livres, tem Campeonato Brasileiro e o Rogério Ceni vai ter tempo, uma palavra que a gente não tem realmente nem tempo para falar aqui ultimamente. Tá aí os próximos jogos do Flamengo, que eu falei, Botafogo e Flamengo agora nesse final de semana, depois enfrenta o Santos no Maracanã, joga novamente em casa contra o Bahia e tem Fortaleza e Flamengo no Castelão no final do ano, 26 de dezembro, depois do Natal, Rafa. A gente não está acostumado, é claro que é por um motivo muito triste, a questão da pandemia, mas vai ser diferente essa reta final, né, de ano, com muito futebol, Copa do Brasil sendo disputada também ali na cara do Natal, 23 e 30, muito próximo ao Natal, muito próximo ao Ano Novo, rodada de Brasileirão, no que na Inglaterra chamam de Boxing Day, enfim, um ano de certa forma para os amantes do futebol, para a gente vivenciar uma virada de ano de uma maneira distinta, né? É muito bom falar em tempo, né? Em 8 semanas livres, com meio de semana para treinar, mas com um contexto muito desfavorável pelas 2 eliminações nos mata-matas, né? A questão da confiança, abalada nesse sentido, ainda é o melhor elenco do Brasil. A sequência de jogos no Rio traz ainda mais facilidade do ponto de vista de treinamento, de descanso, para que o time dê um restart, né? Para que seja realmente um recomeço já de trabalho. É muito cedo para falar isso com relação ao Rogério, mas se ele tem só uma vitória em 6 jogos, ele carrega já o fardo de 2 eliminações. Não podem entrar na conta dele, entram na conta do trabalho do Flamengo em 2020. A questão principalmente das escolhas, inclusive da mudança, da escolha pela demissão do Domi e pela chegada do Rogério, um reinício, mais um reinício, já que já tinha sido imposto pela saída do Jorge Jesus, um recomeço naquele primeiro momento ali, quando o futebol brasileiro dava os primeiros passos pela retomada. O Flamengo tem muita qualidade para retomar o seu espaço, para brigar por título brasileiro. Continua na briga, né? Está próximo ali à linha de frente, às primeiras posições. A questão é o quanto da inconstância do ano, o quanto das trocas de comando, já que isso também tem uma influência na questão física, também tem uma influência no número de lesões que é mais alto do que o da última temporada, modificações no setor também influenciam. Então é um clube que está se ajustando em algumas áreas fundamentais, inclusive no comando técnico. E isso tem um impacto, não tem como fugir disso. É a realidade, que o Flamengo vive hoje. Qualidade, grupo de jogadores, o Flamengo tem. Se o trabalho em si vai ser suficiente, vai atingir tranquilidade e respaldo para que a resposta seja dada dentro de campo, só o tempo vai indicar, né? É um jogo muito importante, apesar de ser um clássico, há um desequilíbrio de força, há um favoritismo claro, e o Flamengo, independentemente do que é o seu momento de baixa, tem que se afirmar. E a partir daí parece um tanto injusto do ponto de vista da análise, né? Mas é como se o trabalho do Rogério tivesse em avaliação todo jogo que o Flamengo entrar em campo. A grande vantagem é que não é mais uma avaliação quarta e domingo, é uma avaliação domingo e domingo. Então esse respiro, esse descanso, essa sequência de treinamentos pode ser determinante numa reviravolta no trabalho até aqui. Agora eu vou deixar você respirar aí, Rafa Rezende. Acho que você está tomando pré-treino do CAE, hein? Que isso? Se eu tomasse pré-treino já tinha explodido. Porque pré-treino sem treino não dá, né? Você tá fugindo desse treino faz tempo, hein? Mas não tem problema não, né, Rafa? Se a gente tá feliz é o que tá valendo. Ô, PC, agora a gente vai falar dessa situação do Lincoln também. Inclusive, foi uma sugestão sua falar em relação ao Lincoln, que tem uma proposta, um interesse do Chipre, e o Flamengo teria dado sinal verde para essa negociação. E a situação também do Lincoln é delicada no Flamengo. Na reportagem feita pelo Caê Mota, que eu tinha citado aqui agora há pouco, né? Ele levou uma advertência do Flamengo, inclusive nessa quinta-feira, por se recusar a atuar pelo time sub-20. E ele chegou para treinar e o material dele não estava no ninho.
porque o Flamengo já considera que ele foi liberado para negociar a transferência dele. Então, a relação entre o jogador e o clube está bem delicada nesse momento. Informações aqui da reportagem do Caê Mota, nosso colega. Pois é, me chamou a atenção o fato de que ele foi convocado para defender a equipe sub-20 no Campeonato Brasileiro, um jogo contra o Bahia em Salvador, mas aí os responsáveis pelo gerenciamento da sua carreira entenderam que ele não deveria atender essa convocação e hoje ele, inclusive, não treinou, voltou para casa. Me parece que ele já não faz parte dos planos do Flamengo, tanto que o Rogério, semana passada, requisitou a direção do Flamengo que trouxesse o Rodrigo Muniz, que estava emprestado à equipe do Curitiba. O Rodrigo Muniz é o centroavante. Então, o Lincoln me parece que não está nos planos. Agora, fica ruim, me parece assim, para a imagem do jogador, quando a informação que se tem é de que ele se recusou a viajar para atuar pelo clube. Não me parece que seja a melhor das decisões, especialmente do ponto de vista da imagem do jogador. O Lincoln já teve momentos importantes em jogos do Flamengo, como contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, como contra o Botafogo, que ele marcou o gol da vitória aos 46 do segundo tempo, mas ultimamente foi perdendo espaço, foi cada vez mais por atitudes fora de campo e desempenho dentro do campo, tendo seu espaço reduzido, e não sei se hoje foi a melhor das decisões se recusar a viajar. Afinal de contas, ele é um funcionário do clube, né, Karine? Exato, exatamente. Agora, PC e Rafa, a gente vai colocar na tela, a gente está vendo imagens agora ainda do Flamengo, mas já voltou aqui a minha imagem, vou pedir para colocar o Twitter do Flamengo, porque um goleiro já renovou com o Flamengo. E muita gente esperava que fosse o Diego Alves, mas quem renovou foi o Hugo Souza. Ele ampliou o vínculo com o Flamengo, então, como vocês estão vendo, até dezembro de 2025. E fica aquele ponto de interrogação em relação ao Diego Alves ainda. O Hugo teve um papel muito importante, a gente viu quando ele teve que assumir realmente a liderança, quando ele teve que matar no peito e ter responsabilidade, ele teve. Tudo bem que também acabou errando em alguns momentos, a gente viu isso dentro de campo. Normal, ninguém é perfeito, falhas irão acontecer durante a carreira do jogador, é óbvio. Mas para o Flamengo, qual é a importância de ter esses dois jogadores, né? O Hugo já está agora, portanto, até 2025. E o Diego Alves estava naquela situação, né? Naquela pendenga que a gente já falou bastante no Troca. Se fica ou não fica, se renova, se não renova, pela questão do valor. E o torcedor, pelo que a gente viu também nas redes sociais, obviamente quer que o Diego Alves permaneça, porque ele tem mais cancha. O Hugo ainda está em formação. Sim. Então é importante essa mistura de experiência, Rafa. O Diego Alves é importante, inclusive, para a evolução do Hugo, né? O Hugo tem o quê? O recorte dele é de 10 jogos no futebol profissional. E isso pela questão da pandemia. Senão, ele teria ficado ali relegado à quarta opção no gol, né? O surto, a forma como o Flamengo teve que entrar em campo, principalmente naquele primeiro momento contra o Palmeiras, trouxeram pro Hugo a oportunidade de mostrar a sua qualidade, né? Ele vivia um ano de não atuações, estourando a idade do sub-20, e a qualidade dele já era muito óbvia. A gente já falou aqui da questão de convocação para a seleção principal naquele modelo, né, de levar um terceiro goleiro para experimentar o convívio, enfim, um jogador de menos idade, pelo técnico Tite. E a questão da qualidade é indiscutível, mas ele passaria por um período de espera realmente, né, muito maior do que ocorreu por algo muito particular, né? A partir daí, e a afirmação foi interessante, ele deu a resposta talvez até acima do que se esperava, independentemente da falha contra o São Paulo, isso não pode influenciar no que é um movimento, no mínimo, estranho da diretoria do Flamengo com relação à negociação com o Diego Alves. Porque a notícia que a gente tem, e já conversamos sobre isso no Troca, é uma proposta que foi aceita pelo jogador e que foi retirada pelo Flamengo, né? E isso é tosco, para falar o mínimo. Rafa! Então, e com relação a... Oi, PC. Não, só para reforçar isso que você está dizendo é o seguinte, é uma proposta que o Ninho fechou, mas a sede da Gávea rejeitou. Isso não cabe, né? Essa falta de comunicação entre setores que vão tomar decisões estratégicas no clube sobre o departamento de futebol, sobre gestão de elenco, gestão de contratos, é algo que não pode ocorrer num clube que
que preza pela excelência, que tem o orçamento que tem o Flamengo, a qualidade ou a busca pela qualidade no trabalho que tem o Flamengo. Assim como essa questão do Lincoln, vou alongar um pouquinho em cima do que o PC estava falando, que é algo que também respinga no jogador, é óbvio, mas que passa por um tratamento difícil de se explicar por parte do Flamengo. É um atleta que vai estourar a idade do sub-20 agora já, na virada do ano. Não vai ser aproveitado em determinado momento futuro. Ele subiu há mais de 3 anos para o profissional. Parece muito mais uma retaliação pela questão da negociação com o Chipre. E olha que ele teve N propostas na última janela para sair, e o Flamengo naquele momento considerou que não era o ideal aceitar a saída. E agora me parece forçar a saída dele para um mercado que não o interessa, né? Então é como se a negociação não fosse boa para todos e o Flamengo estivesse tentando forçar o Lincoln a aceitar algo que está colocado na mesa, até pelo baque financeiro das eliminações e a busca por uma condição financeira que o permita arcar com a contratação do Pedro, em definitivo, né? Então é bem particular a situação que o Lincoln está vivendo. Concordo que não é o melhor dos mundos, essa negativa, né? A questão de definir pela não apresentação dentro do sub-20, é um jogador que tem idade para a categoria, mas é mais um movimento de difícil explicação por parte da diretoria de futebol do Flamengo. E que também tem respingo, também tem o seu nome, também tem os seus atores principais sendo questionados por um movimento, no mínimo polêmico, nesse trato com o jogador. Agora